Estamos de volta com o Vale Urgente para falar de coisa boa. E olha, eu fiquei muito feliz porque o Charlão hoje, né, estava conversando com o Charlão e disse, Tony, nós vendemos 7 carros ontem. Acabou a energia, foi uma loucura. Então, para você, concorrente, preste bem atenção. Ao invés de ficar falando mal do cara, deixa ele trabalhar. Se você trabalhar como ele, vai vender carro da mesma forma e anunciar com a gente, vai vender carro como ele vende. 7 carros só ontem. Fala, Charlão. Boa tarde, Tony Brady. Vamos que a vida não para. Estamos empolgadíssimos, porque 7 carros vendidos ontem na cidade de São José dos Campos. Cliente satisfeito, Charlão super contente. Todos nossos carros são revisados, periciados com ótimas procedências. Falo e não tem medo de falar. O maior estoque de carros usados, automático, mecânico, está na loja do Charlão. O rei das caminhonetes está aqui, ó. Charlão Negócios Corporation. Eu tenho uma Frontier 2006, 4x4 a diesel, mecânica, único dono. S10 eu tenho logo 2, uma Total Flex e uma diesel. Hilux eu tenho logo 2, uma SW4 fechada e uma cabine dupla. Eu tenho uma X5 BMW para você pagar de gatão. Visite o site do Charlão, www.charlãonegócios.com.br ou ligue para nós, o telefone que faz até fila, 3906-0000, 3902-0816. Eu mesmo admiro eu mesmo pego bem comigo mesmo, eu converso comigo mesmo no espelho à noite para fazer as promoções no outro dia. Diga sim, diga não, seu carro está na loja do Charlão. Sexta, sábado e domingo, a nossa meta é vender 30 carros. Vai fazer fila, mas nós vamos deixar todo mundo contente e satisfeito. Muito bem, Charlão. E olha, tem gente que vive enchendo o saco do Charlão aí, né? Acorda cedo como ele, viu? E vai embora às 10 horas da noite, que aí você vai crescer também. 3906-0000 e no 3902-0816. Bom, um trabalho que ontem todo mundo, né, empenhado. A chuva dessa quinta-feira causou estragos no centro de São José dos Campos e na periferia também. Nós vamos conferir a matéria realizada hoje pela manhã com a repórter Malu Galeia. Vamos ouvir. Em São José dos Campos, o trânsito nas principais avenidas da região central ficou bastante complicado e os motoristas tiveram que desobedecer à lei e passar por cima de calçadas para desviar das árvores caídas e dos galhos. E algumas casas também no centro da cidade foram atingidas não só pelos galhos das árvores. Foi o caso da mãe de Leia Cruz, que nos relata o que houve. Com a chuva ontem, a árvore caiu. E já haviam feito diversas solicitações para a prefeitura da cidade para a remoção da árvore. Só que eles sempre alegavam que a árvore estava saudável e que não havia necessidade da remoção. E agora essa tragédia. A casa acabou de ser reformada, foi gasto em torno de 15 a 20 mil reais no conserto da casa, na reforma, e agora cai a árvore e com todo esse transtorno. E como é que foi para a senhora na hora do susto, vendo a sua mãe que já tem uma certa idade, né, e junto ao seu filho ali, a senhora, como me relatou, viu a árvore cair em cima da casa. Como que foi isso para a senhora? Nossa, fiquei extremamente nervosa, minha pressão subiu, a preocupação com ela, com a idade dela, se ela tivesse um infarto lá em função do susto da queda da árvore. Realmente um transtorno muito grande. A equipe de bombeiros esteve aqui, deram total apoio, orientaram que era para sair da casa. A prefeitura esteve aqui, mas o bombeiro disse que houve queda de 40 árvores na cidade e que essa árvore não ia ser removida ontem. E agora nós estamos aguardando. E os prejuízos? Olha, os prejuízos são muito grandes. Prejuízos financeiros, prejuízos emocionais, que minha mãe com 94 anos não dormiu, pressão subiu. E a gente está aqui, medicando direto. E não foi somente a funcionária pública que levou um susto. Uma escola do bairro Vila Maria, aqui em São José dos Campos, também sofreu prejuízos. Tony, por sorte, a árvore não pegou o poste de energia dessa escola e apenas uma sala, ali onde você pode observar que a árvore caiu, está interditada, não está sendo usada. Mas aí que fica a pergunta, Tony. Por toda a cidade, diversas árvores caíram e várias pessoas tiveram prejuízos em suas casas. E daí, quem vai pagar?
Essa pergunta, Isnel Barbosa também não soube responder. Ele e suas funcionárias trabalhavam durante a tempestade da tarde desta quinta-feira. A chuva forte, eu vim para frente do prédio, comecei a fechar janelas e percebi que tem um estouro ali no fio em cima. Eu estava com a recepcionista aqui na frente, eu comecei a me afastar para o fundo, foi quando a árvore caiu, estava próximo do banheiro, caiu e já bateu as duas janelas do banheiro e travou o banheiro. E foi aquela correria, a gente correu para o fundo e aí esse estrago aí, né? Agora, com a retirada das árvores aqui, como a gente não tem laje, a casa é uma casa antiga, um dos galhos acabou furando o telhado. Eu estou com um prejuízo enorme aqui porque a casa não tem laje. Então, na hora da chuva, passou pela cabeça de que o pior poderia acontecer? Com certeza, né? Porque essa árvore é uma árvore centenária, não tem proteção nenhuma. A casa, apesar de reformada, é uma casa antiga, não tem laje, não tem proteção, não tem as colunas, né, que dá sustentação para o imóvel, e a faísca, né? Foi a pior possível. E ainda mais com essas notícias de fim de mundo, eles ficaram assustados, todo mundo correndo para o fundo. Foi um desespero total, né? Sem saber o que fazer, proteger, porque não tem para onde correr, né? No momento do ocorrido, eu acionei a SSM, alguns transeuntes acionaram o bombeiro. Demoraram, né? Somente hoje de manhã, eu saí daqui ontem, era umas 7h30 da noite. Hoje pela manhã, antes das 8, que eu percebi que chegaram o pessoal da remoção do entulho aqui e estão tirando os galhos aí, né? Quer dizer, houve uma demora, quer dizer, como sempre, o município paga, recolhe, acionei o 156, eles têm que fazer um cadastro, quer dizer, então disse que estava um trânsito absurdo aqui, ficou um inferno isso aqui, as pessoas desesperadas, querendo chegar em casa mais cedo, né? E a demora para atender, quer dizer, efetivamente o serviço começou de cedo. Só para explicar para você, às vezes demora, para a gente demora, né? Mas existiam outras prioridades, eu entendo assim. Quem estava na cidade, teve uma lambona aí, no centro da cidade, desceu correndo de um prédio falando, o prédio vai cair. Imagina vocês como é que foi o desespero. Ela imaginou que o prédio estaria balançando. Então, numa hora dessa, com essa história de fim de mundo, só por Deus, hein? Deixa eu falar aqui com eles que são responsáveis em fazer a limpeza da cidade agora, esse trio aqui. Eu quero falar com o Scarpa também, por telefone, porque eu seria injusto, né? Eu falar com eles aqui, não falar com o Scarpa, que também está envolvido nessa operação limpeza na cidade. Falar aqui primeiro um bom dia, boa tarde para o capitão Figueiredo. Boa tarde, capitão. Boa tarde. Boa tarde aqui ao José Benedito, da Defesa Civil, e ao Sidney, representando o Marne da SSM. Como é que foi esse trabalho? O Corpo de Bombeiros, capitão, recebeu muitas ligações e críticas também, porque vocês não tiraram essas árvores. Eu gostaria que o senhor explicasse rapidamente, para a gente aproveitar todos vocês aqui, o trabalho do bombeiro é emergência. Como é que foi esse trabalho ontem com a chuva? Bom, ontem começou, vários atendimentos foram feitos, né? Apesar de que o serviço do Corpo de Bombeiros na retirada de árvores é justamente quando há o perigo à vida, o perigo à integridade física das pessoas iminente. Então, quando há somente o dano patrimonial, não significa uma emergência para nós. Então, a gente também tem que estar ligado ao mesmo tempo nas emergências que poderiam estar ocorrendo nas rodovias, enfim, em um monte de outras situações. Queria ressaltar que o trabalho nosso, tanto do bombeiro quanto dos serviços municipais e da Defesa Civil, depende também, muitas vezes, da condição de retirada de fios energizados do local. E isso vem restringindo um pouco a velocidade do nosso trabalho. Então, isso é uma questão a ser levantada para melhorar o atendimento aqui na cidade. Muito bem, deixa eu falar aqui com o Benedito, você com a sua equipe, todos eles, quando acontece, né, um fenômeno como esse aí, de chuva forte e vento, todo mundo na rua. Onde trabalhou até que horas, Benedito? A equipe trabalhou até a madrugada, né? A gente acompanha desde a chegada da chuva, né, toda a sua evolução. Algum desabrigado? Não temos. Felizmente não temos nenhum desabrigado e nenhuma pessoa ferida. A velocidade do vento ontem chegou a 60 km por hora? Em torno de 60 km por hora. A gente acredita até que em algumas regiões da cidade aí um afunilamento aí pode até ter sido superior a isso. Muito bem. O Sidney, fala pra gente aqui quantas árvores caíram na sua totalidade, que a gente vai acompanhando ali no VT, né, para ter para que você possa entender melhor. Quantas árvores caíram e quantas árvores já foram removidas até agora? Tony, em torno de 40 árvores. Nós tivemos em torno de 60 ocorrências e 40 tombamentos de árvore. O que a SSM faz? Ela primeiro obstrui as entradas de garagem, as casas, as avenidas, para que possa
normalizar o máximo possível para o nosso munícipe e diante disso nós vamos fazendo os atendimentos. Realmente, infelizmente, o número de árvores tombadas foi bastante, mas a gente está com todo o corpo da SSM trabalhando intensificadamente e estamos fazendo as remoções e estamos limpando a cidade. Tem uma informação exclusiva chegando agora aí, Pedro Mariano, que eu quero até aproveitar o Sidney aqui e, se for o caso, eu já falo com o Capitão Figueiredo também. Informação exclusiva. Na região leste agora, a informação chegou para a gente, tem uma criança que ela depende de aparelhos, né? Ela só sobrevive, só se mantém viva por conta de aparelhos. E a falta de energia está complicando, né, a vida, o estado clínico dessa criança. E depende da Bandeirante Energia, mas depende também de você. O endereço eu já passei aqui para o Sidney. Dá para resolver esse problema, que é prioridade, Sidney? Já ligamos lá para a equipe já está indo para o local, Tony. Tá certo. Bom, o Marco Scarpa, que é o gerente executivo da Bandeirante Energia, nós estamos tentando contato com ele e se essa criança precisar de um apoio de emergência também, te aciona o Capitão Figueiredo aqui imediatamente, não é, Capitão? Sim, os UEs estão disponíveis para atender a qualquer hora do dia, de noite, de madrugada, hora que o munícipe necessitar. Durante a chuva houve alguma emergência, retirada de pessoas em carro? Ontem? Não houve nenhum ponto de alagamento, né? E por conta disso não houve nenhuma pessoa ilhada e tal. Então, mas somente as árvores mesmo que a gente está apoiando aí a serviços municipais para que a população consiga melhorar a sua situação. Muito bem. O Marco Scarpa está na linha comigo aí. Marcos Scarpa, gerente executivo da Bandeirante Energia. Boa tarde, muito obrigado mais uma vez pela atenção. A questão dessa criança, Scarpa, que a gente já falou com você, eu pedi para a produção, eu acredito que tenha falado com você já, na região leste de São José dos Campos, a sua equipe está lá, mas depende do Sidney. É um trabalho em conjunto, né? Para poder religar essa casa, que é uma criança vivendo sobre aparelhos. Então precisa ligar essa pessoa imediatamente à energia dela, né? Eu tenho certeza que você já está tomando providência com relação a isso. Então, nossa equipe está lá, o Sidney também já está avisado, deve estar encaminhando para lá o deslocamento da sua equipe. Tá certo. Bom. Até queria aproveitar a oportunidade, se há tempo aí, de informar da complexidade dos defeitos, né, em função desse temporal, que são árvores, cabos partidos, postes que ficaram fora do prumo, cruzetas quebradas. Então isso dificulta um pouco mais e é importante que todos que participam conosco, que é a Secretaria de Transporte, Defesa Civil, a Polícia Municipal e a Polícia Militar, que o nosso lado é um pouco complexo, porque você tem a alta tensão que pode estar saindo de uma subestação e a baixa saindo de outra subestação. E a gente tem que ter a certeza que ambos estão desligados para que tenha confiança que ninguém corra um risco de vida aí na hora de fazer todo esse aparato, certo? Muito bem. Houve, inclusive, aqui um questionamento por parte dessas pessoas que estão aqui, que dependem, na verdade, o Scarpa, de você, né? Depende da sua ação aí para religar e você também acaba dependendo aqui do Sidney. Então, eu acho que seria legal uma reunião, né, para que isso não ocorresse. Eu sei que a sua parte é uma parte difícil, mexe com uma alta tensão e envolve vidas, né? Um choque pode ser fatal. Então, para a gente, como o próprio capitão disse, tem coisas que a gente depende muito da Bandeirante Energia. Eles são restritos, estão num determinado local e não pode sair dali enquanto não resolver aquilo. E a SSM fica presa, porque não pode cortar a árvore se a Bandeirante não estiver lá. Dá para fazer uma reunião e tentar resolver isso para que na próxima, o próximo sinistro, né, a gente tenha, vocês já estejam sincronizados, Scarpa? Tony, a gente está sincronizado. O grande problema desse sinistro, como você disse, ele foi muito forte. E a gente tem uma preocupação muito grande de não mexer no circuito com a linha viva. A preocupação nossa é, se você tem a baixa tensão ligada e a alta desligada, às vezes pode ser enganado por isso e a gente tem que ter a certeza disso. Então precisa estar confiantemente desligado para que todas as equipes entrem e façam o serviço com total segurança. Tá certo. Eu quero só pedir para aguardar um minutinho aí, produção. Vamos mudar um pouco a história aqui. Eu quero voltar para falar com o Sidney. Eu quero perguntar para ele, né, a questão do prazo para a liberação de tudo isso. Quanto de tempo ele precisa para deixar a cidade em ordem? Daqui a pouco a gente volta depois do intervalo.